Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Tudo que nós vamos fazer exige uma preparação. Se você quer ser médico, engenheiro ou qualquer área que você deseja, você tem que estudar ali vários anos, se preparar para aquilo que você deseja. Um soldado, quando ele vai para a guerra, primeiro ele passa vários anos se preparando. Quando ele está pronto, seu capitão aprova para que ele vá para aquela guerra que ele está se preparando. Quando nós precisamos de uma bênção do Senhor, também não é diferente. Nós temos que se preparar, orando, jejuando, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que toda vez que o povo de Israel ia para uma batalha e enfrentar o inimigo, primeiro eles consultavam o profeta consultava a Deus, e Deus falava para aquele povo se consagrar, buscar Ele, para que primeiro, antes dele ir para a batalha, e sempre que eles buscavam a Deus, consagravam, Deus dava vitória a eles. Então não fique se lamentando para as pessoas, falando para as pessoas que sua vida está difícil, mas se prepare para a batalha. Hoje eu quero falar aqui de uma história de Gideão. A Bíblia diz que o povo de Israel, depois que o Senhor tirou o povo do deserto, então levou o povo de volta para Israel, para a terra prometida. E a Bíblia diz que o Senhor venceu todos os inimigos que existiam na terra prometida, em Israel. Só que o Senhor falou, olha, não é para se envolver com os povos vizinhos, com os outros países. Não é para fazer negócio, não é para se casar com as mulheres, ou os homens, ou as mulheres se casar com os homens, ou seja, não era para ter contato com eles. Porque eles eram pessoas pagãs que adoravam outros deuses, que faziam maldade. E a Bíblia diz que Deus não se agradava da atitude daqueles outros povos. Então Deus proibiu que eles viessem fazer negócio ou que eles viessem se casarem com aquele povo. Só que foi passando o tempo, eles começaram a fazer negócio, começaram a se casar com os outros povos. Então entrou a idolatria no meio de Israel. E a Bíblia diz, por causa da idolatria, do pecado, Deus abandonou Israel e os medianitas começaram a atacar Israel. E a Bíblia diz que toda vez que eles faziam as suas plantações, então os medianitas vinham, arrancavam aquelas plantações, pegavam os animais, maltratavam o povo, e teve um certo tempo que eles tiveram que se esconder, fazer buraco nas cavernas, para se esconder com medo daquele povo. Quero falar um pouco da história de Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no largar, ou seja, no lugar onde espremia as uvas. Ele estava escondido para que aquele povo não viesse e tomasse a sua colheita. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou assim. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. E ao que Gideão declarou, ai meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirma, não nos fez o Senhor subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e ordenou, vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos medianitas. Ora, não sou eu que te enviei? E o anjo do Senhor chegou a Gideão e lhe falou, Deus está contigo, valente guerreiro. E Gideão falou, Senhor, se o Senhor está comigo, por que nos veio essa calamidade? Gideão, ele estava alegre ali com a presença do anjo do Senhor, mas quando o anjo falou que ele era um valente guerreiro, a primeira coisa que ele falou, mas Senhor, o Senhor é poderoso, mas por que veio sobre o povo de Israel essa calamidade? Porque os medianitas vinham e destruíam as suas plantações e eles tiveram que morar em caverna como animais. Então Gideão já falou com o Senhor que aquela situação não agradava a ele. Então o Senhor falou, pelas tuas mãos eu derrotarei os teus inimigos. Então a Bíblia diz que naquela mesma noite Gideão juntou alguns homens, destruiu os altares de Baal e começou a juntar um exército para guerrear contra o povo medianitas.
E a Bíblia diz que Gedeão começou a juntar o povo, só que o povo estava com medo, porque os inimigos eram número muito grande, era muito forte. Então Gedeão fez: Senhor, se o Senhor é comigo, então dá um sinal. E a Bíblia diz que ele pegou um novelo de lã e falou: ó Senhor, eu vou colocar esse novelo de lã aqui, e se amanhã de manhã ele estiver seco e ao redor estiver molhado, então eu sei que o Senhor é comigo. E no outro dia, aquele novelo de lã estava seco e ao redor estava molhado. Então depois ele falou: Senhor, vou fazer outra prova contigo. E a Bíblia diz que ele falou: olha, amanhã eu quero que a terra ao redor do novelo de lã esteja seca e o novelo esteja encharcado de água. Então ele fez a prova com Deus. Quando foi no outro dia, o novelo de lã estava cheio de água e a terra em volta estava seca. Ou seja, Deus tinha respondido o sinal que ele tinha te pedido. Então, se você está na presença de Deus e você está precisando de uma bênção, faça prova com Ele. Deus, Ele honra os corajosos. Deus honra aquelas pessoas que não se intimidam, aquelas pessoas que não ficam reclamando para um para outro, mas que buscam a Ele. Então a Bíblia diz que Gedeão juntou ali o seu exército e foi guerrear com aquele povo. Olha o que diz aqui o texto. No livro de Juízes, capítulo 7, o verso 3, diz assim: E agora, pois, proclama aos ouvidos de todos os povos, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. E então 22.000 homens desceram e partiram, e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: Este povo ainda é muito numeroso, fazer descer à beira da água, e lá eu os provarei para ti. E aquele que eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água. E o Senhor lhe orientou: Separai todo aquele que beber a água, lambendo, como faz um cachorro. E todo aquele que se ajoelhar para beber, os porá do outro lado. E o número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. E todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Então o Senhor ordenou a Gideão: Com os 300 guerreiros que lamberam a água, que vos salvarei de todos e entregarei Midian em tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. A Bíblia diz que com aqueles 300 homens corajosos, que não estavam cansados, que acreditaram na palavra do Senhor, que o Senhor venceu aquele exército. Ou seja, Deus, Ele honra os corajosos, Deus honra aqueles que não são medrosos, aqueles que não têm medo da batalha. Aqueles homens se prepararam para aquela batalha e Deus entregou seus inimigos em suas mãos. Então não fique se lamentando para ninguém, seja corajoso, não desanime, faça prova com o Senhor, fala: Senhor, sou seu filho. Na Bíblia diz que no livro de Hebreus, que Deus honra os corajosos, que têm fé, os que não ficam olhando para trás. Eu sei que tem momentos difíceis que parece que as provas são maiores do que o Senhor Deus, mas Deus, Ele honra os corajosos, aqueles que não ficam se lamentando e aqueles que buscam a Ele, independente da situação. Então faça a prova com o Senhor, se prepare para a guerra e busque ao Senhor, que Ele vai honrar você. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado você. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.